Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 14, versículos de 13 até o 21, que nos diz assim: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dar-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de um dos relatos da multiplicação dos pães. Mateus começa colocando neste capítulo, em primeiro lugar, uma situação bem atípica, não é? A morte de João Batista. É claro que Jesus sentiu tristeza diante desta realidade. Não é à toa que no versículo 13 acaba colocando que quando Jesus sabe da morte de João Batista, ele vai partir e vai de barco para um lugar deserto e afastado. Isso demonstra, não é, a tristeza de Deus diante dessa realidade. A tristeza de Deus, de Jesus, não é, diante do seu amigo que acabou de falecer. Mas diz o seguinte, que a multidão, entenda a multidão dentro do Evangelho, como as pessoas que viviam em uma certa superficialidade. Essa multidão, então, quando soube, né, que Jesus estava ali, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ora, se o povo vivia na superficialidade para procurar Jesus, não acho que eles seguiram ele, foram até ele, para ver se ele era discípulo. Não. Na verdade, eles seguiram Jesus porque eles estavam procurando alguma coisa. Essa era uma característica de quem vivia na superficialidade. Eu procuro Cristo por aquilo que Ele pode me dar, por aquilo que Ele pode me oferecer. Não é por aquilo que Ele é. Não é para ser discípulo. Eu quero buscá-lo para que eu possa ganhar alguma coisa. E aí o que acontece? No versículo 14 diz que Jesus sai da barca, ele vê a grande multidão. Veja, a primeira ação é da pessoa de Jesus. E ao ver o povo, ele enche-se de compaixão. Então Jesus vê, ele é o primeiro que age diante da realidade do povo, e ele sente compaixão, quer sentir a dor do povo. Jesus se compadece daquele povo que vive à margem da sociedade, daquele povo, não é, que sofre, daquele povo que falta fé. E aí Jesus então cura aqueles que estavam doentes. Jesus não apenas sente a dor, como ele age diante da dor daquele povo. Só que depois começa a escurecer. E os discípulos, olha que interessante, né? Aqueles que seguem o mestre, aqueles que escutam o mestre, aqueles que têm como talvez a principal obrigação, podemos dizer assim, imitá-lo, chegam para Jesus e dizem: Senhor, aqui é um lugar deserto, está ficando de noite, manda o povo ir embora para que eles procurem comida. Só que tem um detalhe, aqui diz que as multidões vieram a pé. Naquele tempo quem tinha dinheiro andava de cavalo. Se o povo veio a pé é porque o povo era pobre. Resumindo, eles não tinham talvez condição de comprar em canto nenhum ali. Os discípulos sabiam disso, mas eles estavam pouco se importando. Nós vemos aqui uma característica, não é, bem contraposta a Jesus. Enquanto Jesus sente compaixão, os discípulos sentem tudo menos compaixão. Eles não sabem se colocar no lugar do outro. E é claro que Jesus tem ciência dessa realidade. Por isso que Jesus vai dizer: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer. Jesus está querendo dizer: discípulos, se toquem, vocês têm algo a oferecer.
olhem para vocês mesmos e vejam que vocês têm como oferecer alguma coisa para o povo. Nós podemos, dando uma pausa no texto, trazendo para o hoje, muitas vezes também nós somos assim. As pessoas chegam na igreja buscando evangelização, buscando ouvir a palavra, e muita gente fala, eu não entendo muito, eu não sei de muita coisa, procura outra pessoa, procura outra paróquia, a nossa paróquia tem tantos problemas. E Jesus também olha para nós e diz, deem vocês mesmos de comer, ou seja, vocês têm comida, vocês têm algo a ofertar. O que nós temos, amados irmãos e irmãs, é o Cristo. Cristo é o maior alimento que a igreja pode dar ao mundo e a qualquer pessoa, especialmente a Eucaristia. E aí os discípulos respondem, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2, 7. Eles tinham tudo. Na Bíblia, o 7 significa plenitude. E Jesus diz, trazei-os aqui. Jesus então manda com que o povo se sente na grama, né? E aí então pega os 5 pães e os 2 peixes, ergue os olhos ao céu para anunciar a bênção. Quero chamar a atenção para 2 coisas. Primeiro, é que se Jesus está num lugar deserto, por que tem grama? Alguns autores vão dizer que talvez aqui seja um evocar daquele salmo que vai dizer, Tu és Senhor, né? Que me faz em verdes pastagens repousar. Ou seja, Jesus aqui é o grande pastor que alimenta as suas ovelhas. Em segundo lugar, veja que Jesus olha para o céu e rende graças, faz uma bênção. Jesus então quer mostrar para nós que tudo é graça de Deus. Não é apenas um esforço próprio, não é pelas minhas próprias forças, né? Não é diante do meu próprio esforço, do meu próprio querer, mas tem a graça de Deus no meio. E aí Jesus então parte os pães e dá aos seus discípulos. E os discípulos é que distribuem as multidões. Jesus está dando responsabilidade à igreja, para que a igreja de fato possa alimentar o mundo. O povo come até sobra. Quando nós temos Deus, tem tudo em abundância. Mas para finalizar esse texto, além de toda a explicação que eu já fiz, quero chamar a atenção que ainda neste capítulo 14, nós temos a situação da morte de João Batista, né? Já falei no início. Só que é interessante que João Batista ele morre também diante de um banquete, o banquete da morte. Herodes estava ali, ele chega para Herodíades, não é? Herodíades não, no caso para a filha de Herodíades, e ele diz assim, olha, você pode pedir o que você quiser, que eu lhe dou. Ela procura a mãe, Herodíades, e ela diz, eu quero a cabeça de João Batista. Herodes então manda matar João Batista. Lá era o banquete da morte. Jesus nos traz o banquete da vida. Herodes mata aqueles que dão a vida. Jesus dá a vida a quem tem fome. Que banquete nós temos buscado, né, viver em nossa vida? Quem somos nós? Somos exemplo de Cristo ou exemplo de Herodes? Que fica a reflexão para nós. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã, e aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.